Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que mais assola a nossa sociedade no geral, a solidão. Essa sensação na sua alma de que você é incompreendido, tá sozinho, e várias vezes vem uns questionamentos do tipo assim: ninguém se importa comigo, ninguém me ouve de verdade, eu poderia sumir agora e ninguém me notaria, não faço diferença nesse mundo. Eu já queria começar dizendo que todas essas coisas são uma mentira. Pensar assim vai te afundar num abismo muito profundo e o seu sofrimento vai aumentar ainda mais. Nesse momento que nós precisamos é de um abraço de Deus e é para isso que nós vamos orar hoje, mas eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você a respeito da solidão e compartilhar com vocês um testemunho que tem acontecido comigo nesses últimos dias. Tem sido maravilhoso para mim vivenciar algumas coisas. Eu já passei por vários momentos na minha vida. Na minha infância, eu tinha muito medo de ser rejeitado e por isso eu me comportava de uma maneira estranha, sabe? Eu lembro de um grupo de amigos, eu acho que eu já contei essa história pra você, mas que gostavam muito do Percy Jackson e eram pessoas que eu gostava muito, mas nunca gostei de Percy Jackson, nunca gostei de ler esses livros, mas pra me sentir pertencente àquele grupo eu dizia que eu lia e as conversas eram tão rasas e superficiais e no fundo eu percebia no olhar deles que eles viam que eu não entendia nada, que eles viam que eu realmente nunca tinha pegado e aberto um livro, que eu não tinha nada desse livro. E aí me lembro da gente ter combinado ali um dia de ir pro cinema e assistir o filme que tinha saído naquele momento, estava em cartaz ali e cada um dos três estava com uma blusa que representava, eu acredito que era a casa, não sei, alguma coisa relacionada ao livro, pra você ver que eu realmente nunca li, porque eu não sei do que eles estavam, mas cada blusa deles representava alguma coisa relacionada ao que eles eram, né, o que eles identificavam. É como se fosse Harry Potter, né, cada um tem ali sua casa, enfim, não sei também como funciona o universo do Harry Potter, mas eu achei estranho porque eles não tinham falado nada comigo a respeito da blusa, e aí eu falei pra eles: nossa, por que vocês me falaram nada? Eles falaram: mas é porque você não saberia, né, você não leu o livro. E aí naquele momento eu me toquei e falei assim: cara, eles continuaram sendo os meus amigos, mas eu tive que sustentar uma mentira por tanto tempo que tava na cara que era uma mentira. Por medo da rejeição, por medo de não ser aceito, às vezes nós fazemos coisas que são desnecessárias. Isso não era algo pontual na minha vida, infelizmente se repetia várias vezes e eu tava cansado de que isso acontecesse. Quando eu me converti ao Senhor, eu me lembro que ali na sala do hospital eu fiz um compromisso do Senhor de viver de verdade, não querendo agradar as pessoas, mas até mesmo descobrindo do que eu gosto, do que eu não gosto de fazer, quem sou eu de verdade, como eu quero me expor para as pessoas, como eu quero me expor ao mundo. E também eu quero ter pessoas próximas a mim que gostem e respeitem de quem eu sou, da forma como eu penso e da forma como eu ajo. E tá tudo bem também ter amigos e pessoas próximas que discordam dos nossos pontos de vista. Não quer dizer que alguém vai andar com você que ela tem que concordar 100% com tudo que você acredita. É necessário que exista respeito, mas esse respeito precisa começar primeiro vindo de você. Quando eu comecei a falar sobre a mensagem de Deus, eu já falei que é algo que eu realmente entendi, que eu nasci pra fazer, nasci pra comunicar a mensagem do Senhor, assim como você também. Eu me sinto completo fazendo isso e o Senhor tem sido tão misericordioso comigo, tão bondoso, porque Ele realmente não precisava de fazer isso por mim. Ele não precisava de colocar pessoas no meu caminho que iriam falar palavras tão bonitas pra mim. Nos últimos dias eu tenho lido tantos testemunhos maravilhosos, tantas pessoas chegando até a mim, me agradecendo, falando sobre aquilo que a gente tem feito aqui juntos, né, nesse devocional, sobre os vídeos que eu tenho postado nas outras redes sociais. Quando eu leio essas mensagens de todo o meu coração, eu me sinto muito feliz, mas ao mesmo tempo muito emocionado, porque eu sei que nada disso provém de mim, que essa é uma parte de mim que nasce de um relacionamento com o Senhor e que toda a honra e toda a glória é dele, e que por mim mesmo eu não teria ninguém ao meu lado, porque não existe nada de bom em mim que não seja a presença do Senhor. Não consigo pensar em algo que eu goste ou que eu saiba falar com maior empolgação do que aquilo que o Senhor tem feito e faz na minha vida diariamente. E eu queria compartilhar isso com você porque muitas vezes você vai se sentir sozinho, isolado ou achar que você não tem nada de interessante para oferecer no mundo. Por muito tempo eu me senti assim. Por muito tempo eu achei que eu seria como uma folha, sabe? Que cai de uma árvore e é descartada pelo vento. Mas eu descobri que essas folhas, elas vão caminhando pelo vento e passando pela vida das pessoas, passando por lugares, e elas caem e servem de adubo para que coisas maiores cresçam. Então tudo nessa vida tem um propósito. Todas as coisas que acontecem estão aqui nesse mundo têm um propósito maior e a sua vida é muito valiosa para Deus. Então eu gostaria que você sentisse muito mais do que só um abraço, que você se sentisse parte de um todo. Por vezes as pessoas já falaram e teceram críticas muito duras a mim, falando sobre certos pensamentos que eu tinha e dizendo que eu nunca seria um cristão de verdade. E aí eu questionava a Deus: olha, se eu não sou do mundo, porque eu não me identifico com as coisas desse mundo, eu quero ser um cristão,
cristão e não vou ser aceito no mundo, né? As pessoas do mundo vão ficar com raiva de mim porque eu quero ser um cristão, eu quero pensar como cristão, eu quero agir como cristão. Mas dentro do cristianismo, as pessoas estão dizendo que eu nunca seria um cristão, então quando eu vou pertencer a algo? Nesses momentos, o Senhor resgata o meu coração e diz que o que eu preciso é de buscá-lo todos os dias e viver um relacionamento com Ele. Nós não somos perfeitos e temos ainda muita coisa para aprender. E quando alguém chegar para você e dizer que você nunca vai ser um cristão, não precisa repreender ela e tentar se justificar. Jesus já faz isso por você. Tome conta das coisas que você faz. Obedeça os mandamentos do Senhor porque você conhece o seu secreto. Às vezes existem certas críticas que servem como chacoalhões do que você está fazendo, quem você está defendendo. Que você possa entender que independente do que as pessoas tenham falado a respeito de você, é mais importante ouvir o que a voz do Senhor tem dito sobre você. Em Salmos, no capítulo 34, versículo 18, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Mesmo que você tenha sido aquele aluno na escola que ficava sozinho ali no recreio, ou pensava demais e ficava meio isolado no seu mundo, saiba que o Senhor sempre esteve do seu lado. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Senhor está sempre do seu lado. Você não está sozinho. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai se sentir assim mesmo. Em alguns momentos realmente parece que não vai ter ninguém do seu lado. Mas isso é só uma percepção, porque você tem que caminhar na certeza que o Senhor está aí exatamente agora, frente a frente a você, disponível para te abraçar, para te acolher, para entender os seus problemas, para te ajudar a lidar com essas dores. O Senhor não te abandonou e não desiste nem um pouquinho de você. Eu queria, antes da gente fazer a nossa oração, que você encaminhasse essa mensagem para alguém que o Senhor tenha tocado no seu coração. O meu objetivo com isso é que mais pessoas também sejam resgatadas por essa mensagem de acolhimento. Quando o nosso coração está muito carente, a gente acaba encontrando acolhimento em coisas que não são saudáveis para nossa mente, para o nosso espírito. Então que essa mensagem possa alcançar as pessoas certas que querem ser abraçadas pelo Senhor. Vamos agora nesse momento orar juntos para que isso não seja só emoção, mas que seja uma mudança de comportamento verdadeiro. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento eu me derramo diante da Tua presença, porque sei de onde o Senhor me tirou. Sei das vezes em que o Senhor me resgatou, sei das vezes em que eu me sentia sozinho e chorava, Senhor. Sei de todas as vezes em que eu assistia o filme Cão e a Raposa e tudo que eu desejava era ter um amigo. Pai, mas todas as vezes em que eu sentia a Tua presença, eu sabia e tinha certeza de que o Senhor sempre foi, sempre é e sempre será o meu melhor amigo. Obrigado, Senhor, por me acolher desde a infância, por me direcionar a Te obedecer, a estar diante da Tua presença. Obrigado por me ajudar a aprender a cada dia que eu não preciso sanar a minha carência, Senhor, nas coisas desse mundo, nos relacionamentos desse mundo, mas que eu devo buscar no Senhor, na Tua presença, na Tua misericórdia, aquilo que o meu coração tanto necessita. Senhor, eu gostaria de orar por esses ouvintes agora, neste momento, que estão se sentindo sozinhos, desamparados, incompreendidos, talvez que sintam que não fazem parte de nada desse mundo. Talvez o Senhor tenha colocado coisas no coração dessas pessoas que parecem impossíveis de ser realizadas. E elas pensam: por que Deus me fez assim? Por que o Senhor colocou essas coisas no meu coração? Por que eu não sou igual aos outros? Mas para cada um de nós, o Senhor tem preparado algo sobrenatural. Se existe um sonho, um desejo, algo que o Senhor quer que nós busquemos em oração, é porque o Senhor sabia que estaríamos preparados para isso. Isso é maravilhoso, é uma dádiva, um presente. É muito bom não ser igual a todo mundo, mas é muito bom também saber que pertencemos a um corpo maior, que diante de Ti somos todos iguais e que o Senhor nos resgata e nos une, Pai, como uma igreja unificada. Por isso nós Te agradecemos, Te honramos, Te agradecemos por essa mensagem, Te agradecemos por ser o melhor amigo que poderíamos ter, pedir e nem sequer imaginar, Pai. Porque quantas vezes o Senhor nos perdoou quando a gente virou as costas para Ti? Quantas vezes o Senhor nos resgatou quando nós nos lançamos no pecado, sujamos as nossas mãos? O Senhor tem cuidado de nós, limpado e nos purificado, tendo misericórdia de cada um de nós, continua nos usando, Pai, e Te agradecemos por isso. Queremos caminhar a cada dia diante da Tua presença, que o Senhor possa nos ajudar a aproximar de pessoas que vão nos fortalecer em fé e que também sejamos pessoas que levantem umas às outras, Pai, porque o Evangelho é isso, não é algo egoísta, em que eu obtenho só as bênçãos para mim, é algo em que eu vou compartilhar. A igreja, o objetivo da igreja é esse, que nós possamos estar ali em comunhão, compartilhando as boas novas, as promessas do Senhor, fortalecendo um ao outro, para que se algum cair, nós possamos ir lá e levantar, orar, pedir ajuda, sermos usados pelo Espírito Santo. Então levanta a Tua igreja, Pai, unifica a Tua igreja, traz esse senso, Pai, de unidade para cada um de nós. Chega de separações, Pai, chega de denominações distintas, de movimentos distintos. O que nós precisamos é da Tua face, e que o Senhor possa se revelar para cada um de nós agora nesse momento, abraçar o nosso coração, a nossa alma, tirar, Senhor Deus, todas as feridas,
feridas, de traumas, de relacionamentos que passamos, de rejeições na infância, até mesmo rejeições na adolescência, na fase adulta, que o nosso coração não venha se fechar para o amor. Que as rejeições também vindas por pais, por mães, possam cair por terra agora em nome de Jesus. Que possamos amar, Pai, assim como o Senhor nos ama, oferecendo perdão a cada dia, renovando, Senhor Deus, o perdão também a cada dia, porque o Senhor nos perdoa dia após dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por ser, Senhor, o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Obrigado também por ser o nosso Pai e principalmente o nosso Senhor. Nós te honramos e te bendizemos. E eu peço, Senhor, distribua essa mensagem para aqueles que têm caminhado, Pai, com o coração perdido, com a mente distante do Senhor, se sentindo sozinhas e desamparadas, para que elas possam ser resgatadas pelo Senhor, pelo teu poder e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Lembre-se que você jamais caminhará sozinho, porque a presença do Senhor está ao seu lado. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.